Olá, nesta nossa análise, vamos dar uma olhada no cenário estratégico global da inteligência artificial. A gente se baseou em informações, relatórios que cobrem aí os desenvolvimentos até a primeira semana de setembro de 2025. Isso. Temos um conjunto de fontes bem interessante que compila e interpreta as movimentações mais recentes, né? Em áreas-chave como regulação, investimento, a parte de tecnologia mesmo e segurança em IA. Exatamente. O objetivo hoje é tentar destrinchar os eixos estratégicos principais que se destacaram agora. Entende as implicações disso, sabe? Principalmente para organizações que atuam em vários países. E analisar esse equilíbrio, que é bem complexo, né? Muitas vezes tenso, entre a inovação, que está voando, uma regulação que parece um emaranhado cada vez mais denso. E a necessidade de segurança e responsabilidade, que não dá para ignorar. Exato. Indispensável. E essa tensão ela ficou muito clara nessa última semana, você não acha? De um lado, essa aceleração, uma corrida mesmo pela liderança em IA, com investimentos enormes, novos modelos. Sim, anúncios quase diários. E do outro lado, um cenário regulatório global que parece, assim, mais fragmentado, mais complicado a cada dia. E junto com isso, um foco crescente em segurança, nas consequências éticas. Parece que está indo para lados opostos ao mesmo tempo. É uma dinâmica bem curiosa. Vamos começar então pela regulação, que foi um ponto quente, né? Com certeza. A regulação esteve no centro das atenções. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu a proposta do tal GAIN Act. Ah, sim, dentro da Lei de Defesa Nacional. Isso. E segundo a OL.com, essa legislação, se passar como está, ia exigir que os fabricantes de chips avançados para IA dessem prioridade para os pedidos do governo americano. Prioridade para o governo. E não só isso. Precisariam de licenças específicas para exportar esses chips de alta performance. Isso, claro, mexe bastante com a dinâmica global de acesso a esse hardware que é essencial. E na China a abordagem foi outra, mas também com impacto grande, né? Uma nova regra de rotulagem. Sim, uma medida bem significativa que entra em vigor agora. Essa regra chinesa torna obrigatório rotular todo e qualquer conteúdo gerado por IA. Tudo. Tipo texto, imagem. Tudo. Texto, imagem, áudio, vídeo. Tem que ter um rótulo visível para o usuário e também, olha que interessante, marcas d'água digitais ocultas, para rastrear tecnicamente. Marcas d'água ocultas. E o ponto crucial, segundo fontes como o PPC, .land e outros relatórios que a gente viu, é a amplitude disso. Não vale só para quem fornece o serviço ou para a plataforma. Vale para o usuário final também. Para o usuário final. Nossa. É muito importante para empresas globais têm alcance extraterritorial. Afeta a empresa estrangeira que oferece serviço na China ou cujo serviço é acessado de lá. O relatório Grok até mencionou uma atualização no framework de governança de segurança de IA deles, o AI Safety Governance Framework, mostra que eles continuam nessa linha de controle, de padronização. Esse alcance extraterritorial e essa exigência de marca d'água. Nossa. Parecem desafios técnicos e operacionais gigantescos para as empresas, né? Qual sua leitura das implicações estratégicas disso? Olha, o que fica muito claro é uma complexidade e uma fragmentação cada vez maiores no cenário regulatório global. Isso vira um desafio estratégico central para qualquer empresa multinacional. Sem dúvida. Voltando para o GAIN Act americano, o impacto na disponibilidade global de chips de ponta pode ser bem real. Isso pode, sim, levar a um aumento nos custos de conformidade para quem depende desses chips. E talvez mais importante. Intensificar a pressão para diversificar a cadeia de suprimentos de hardware. Buscar alternativas, né? Sim, ou até mesmo pensar em fabricação local, regional, o que chamam de onshoring ou friendshoring. Exatamente. Para diminuir a dependência de certas geografias. É uma reorganização forçada, de certa forma. E a regra chinesa de rotulagem, além do desafio técnico, qual a implicação estratégica? Ela estabelece um precedente muito forte para essa questão de proveniência, de rastrear o conteúdo de IA. É um movimento que pode, sim, inspirar regras parecidas em outros lugares. Os governos estão buscando formas de lidar com desinformação, de garantir transparência. Faz sentido. Para as empresas, as implicações são diretas. Custo para implementar tecnologia de marca d'água, adaptar produtos, processos internos. E o risco de não cumprir.
O risco é significativo, sanções, multas, até bloqueio do serviço. Não dá para brincar. Isso exige um investimento sério em estratégia de localização, adaptar para cada mercado e ter equipes de conformidade ágeis e específicas por região. Aquela abordagem única para o mundo todo já não funciona mais. E enquanto ELS e China dão esses passos mais, digamos, assertivos, a Europa parece estar numa outra fase, né? Mais focada em implementar o Way Act deles. Exato. A União Europeia continua nesse processo de colocar o Way Act em prática. Ele entrou em vigor formalmente em agosto de 2024, vale lembrar. Sim. E fontes da própria UE e relatórios como o GROC ou Humanos indicam que as diretrizes mais recentes focam em coisas como os modelos de IA de propósito geral, os grandões, os fundacionais, e na necessidade de cada país membro indicar suas autoridades para fiscalizar. A abordagem europeia é bem diferente, baseada em risco. Muito baseada em risco. Classifica as aplicações de IA, impõe requisitos diferentes, com muita ênfase em transparência, explicabilidade e supervisão humana para sistemas de alto risco. E o Reino Unido? O Reino Unido está correndo por fora, investindo em capacidade computacional para IA, como mencionou o relatório Humanos. Mas, de fato, o momento na Europa é mais de implementar e consolidar regras que já existem. Contrasta com essas novas iniciativas de controle de hardware nos Estados Unidos e de controle de informação na China que a gente viu essa semana. Então, o que a gente vê surgindo é um quadro de abordagens regulatórias bem distintas, né, entre as grandes potências. Precisamente. Os Estados Unidos priorizando segurança nacional, liderança tecnológica, muito pelo controle do hardware avançado. A China focando em governança interna, controle da informação, usando rotulagem e rastreabilidade como ferramentas-chave. E a Europa? E a Europa, com seu modelo baseado em risco, em direitos fundamentais, para as empresas que precisam navegar nisso tudo. Significa operar num ambiente com regras do jogo diferentes, às vezes conflitantes, dependendo de onde atuam. A complexidade só aumenta. É um quebra-cabeça regulatório global. E essa complexidade ela não está só na regulação. Ela está num gargalo estratégico que parece cada vez mais crítico: o acesso à capacidade computacional. A demanda para o poder de processamento para treinar, para operar esses modelos gigantes é colossal. Absolutamente. A gente viu um exemplo disso, né? Aquele pedido noticiado de 10 bilhões de dólares em chips de IA customizados, feito a Broadcom por um cliente que não foi revelado. Sim, a Reuters citou analistas que especulam que poderia ser a OpenAI. Exato. Isso sugere uma busca não só por garantir capacidade, mas talvez por otimizar o hardware para as cargas de trabalho deles. E, quem sabe, reduzir a dependência de fornecedores como a NVIDIA. Olha, independentemente de quem seja o cliente final, é um movimento que valida o valor estratégico gigantesco que a infraestrutura de computação otimizada para IA ganhou. E não é um caso isolado, né? Longe disso. Não mesmo. A Bloomberg reportou projeções de que os gastos da OpenAI podem chegar a 115 bilhões de dólares até 2029. 115 bilhões. É muito dinheiro. É impressionante e também noticiou um acordo enorme da Meta de 26 bilhões de dólares para construir data centers só para IA. Esses números mostram a escala do investimento necessário para competir na fronteira da IA hoje. E isso sem contar o fluxo que continua, né, de capital de risco, ou VC, para as startups de IA. Sim, o relatório GROC mencionou que uns 26% de todo o VC global em 2025 foi para IA. Citou exemplos como Synthesia, Quantexa, empresas de nicho. Então, esses investimentos todos, essa busca por chip customizado, como no caso da Broadcom, para onde isso aponta? Aponta para uma realidade bem clara, a escassez das GPUs, que são o motor da IA atual, e essa busca sem fim por mais desempenho estão forçando os grandes players a desenvolverem seu próprio silício, seus próprios chips. Integração vertical que você mencionou. Exato. Uma tendência de integração vertical, as empresas querem controlar não só o software, os modelos, mas também o hardware, onde ele roda. Isso está virando muito rápido uma alavanca competitiva fundamental.
Um relatório da própria OpenAI analisou isso. E uma consequência disso pode ser tornar ainda mais difícil para novas empresas entrarem nesse jogo, né? Se o custo da infraestrutura é tão alto. Exatamente. Os custos de capital para construir ou mesmo alugar a computação necessária para treinar modelos de ponta são, assim, enormes. Isso eleva muitas barreiras de entrada para startups que queiram competir no desenvolvimento de modelos fundacionais, por exemplo. Elas precisam focar em nichos. Talvez precisem focar em nichos ou em otimizações muito específicas. Do ponto de vista estratégico, as empresas, mesmo as menores, precisam reavaliar suas estratégias de longo prazo para garantir acesso a chips. Como... Pode ser com parcerias com diferentes fabricantes, as foundries, explorar arquiteturas alternativas e, com certeza, se preparar para orçamentos de capital cada vez maiores para hardware especializado. E essa pressão toda por recursos, por escala, pode levar a uma consolidação do mercado. Mais fusões, aquisições. É uma possibilidade bem real. Com custos tão altos e essa necessidade de escala, a gente pode estar entrando numa fase de mais M&A, Mergers and Acquisitions, no setor. Alguém comentou sobre isso, né? Sim, o cofundador da eToro, citado pela Bloomberg via relatório Humanos, comentou que acordos mais ambiciosos estão sendo considerados. As empresas podem buscar comprar capacidade, talento ou tecnologia via M&A para se manter competitivas. Essa corrida pela infraestrutura está, de fato, redesenhando o mapa competitivo da IA. É uma corrida intensa pela infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, a corrida pelo desenvolvimento de modelos de IA mais capazes continua a todo vapor. Também vimos vários anúncios nessa frente. Sim, não para. A OpenAI, por exemplo, destacou melhorias que estariam vindo no GPT-5, em raciocínio, matemática, codificação, segundo o site deles. A Anthropic lançou o Claude Opus 4.1, prometendo mais precisão em engenharia de software de acordo com o dataeconomy.com. A velocidade de lançamento continua altíssima. O Google DeepMind, segundo uma das fontes, apresentou o Gemini 2.5 Flash e ferramentas novas para editar imagem com IA. E a Mistral AI? A francesa. A Mistral AI, que tem ganhado bastante destaque, lançou modelos multimodais, aqueles que processam texto, imagem, etc., e também modelos focados em código, como o Mistral Medium 3.1 e o Codestral 2508. O dataeconomy.com mencionou ambos. E a XAI, do Elon Musk, também entrou na briga com o Grok Code Model para desenvolvedores. O que parece emergir disso tudo é uma tendência não só de modelos maiores, mais gerais, mas também uma proliferação de ferramentas e modelos mais especializados, né? Feitos para se integrar em fluxos de trabalho específicos, como programação ou navegar na web. Exato. Ferramentas mais focadas. Mas aí a gente chega no outro lado da moeda, naquela tensão que a gente falou no começo. Como esses avanços todos se equilibram ou se chocam com as pressões crescentes por mais segurança, responsabilidade, ética no desenvolvimento e no uso da IA. Essa é talvez a dinâmica mais complexa e que mais define o momento atual da IA. É o que a gente pode chamar de pressão dupla. Pressão dupla? De um lado, uma demanda cada vez mais forte da sociedade, dos reguladores, dos próprios usuários, por uma IA mais segura, transparente, justa, responsável. Existe uma preocupação real com os riscos. E do outro lado? Do outro lado, a corrida competitiva por hardware mais potente, por modelos mais capazes, continua implacável. Movida por interesses comerciais e estratégicos enormes. E os eventos da última semana ilustraram essa tensão de forma muito, muito clara. Você pode dar alguns exemplos? De como essa tensão apareceu na prática? Vários. Por exemplo, saiu a notícia no TechCrunch.com de que procuradores gerais de estados importantes dos Estados Unidos, Califórnia, Delaware, mandaram alertas formais para OpenAI. Alerta sobre o quê? Sobre a necessidade da empresa lidar com os potenciais danos que os chatbots deles poderiam causar a crianças e adolescentes. E a OpenAI respondeu. Respondeu rápido. Anunciou que ia lançar controles parentais em breve para as ferramentas dela. O Engadget.com divulgou isso. Mostra a reação à pressão externa por segurança.
E teve também aquele acordo bilionário da Anthropic sobre direitos autorais, né? Que chamou muita atenção. Sim, um acordo de US$ 1,5 bilhão entre a Anthropic e um grupo de autores. A questão era o uso de material protegido por direitos autorais no treinamento dos modelos de linguagem deles. E qual a implicação disso? Fontes como CBSNews.com e Wired.com destacaram que pode ser um dos maiores acordos desse tipo na história dos Estados Unidos. A implicação pode ser enorme. Pode criar um precedente importante para o custo futuro de licenciar dados para treinamento. Deixar o desenvolvimento de grandes modelos ainda mais caro e complicado do ponto de vista legal, financeiro. É a materialização daquele conflito. A IA precisa de dados, mas existem os direitos autorais. Exatamente. Um conflito bem concreto agora. E além de segurança infantil e direitos autorais, também surgiram problemas com o uso malicioso das ferramentas, né? Correto. O incidente que chamou a atenção, mencionado pelo Engadget.com e detalhado no relatório Humanos, envolveu o uso de ferramentas agênticas do modelo Cloud da Anthropic. Ferramentas agênticas? O que é isso? São IAs feitas para realizar tarefas de forma mais autônoma, sabe? Tomando uma sequência de ações. Nesse caso, elas foram usadas num esquema de extorsão online, que chamaram de vibe hacking. Nossa Senhora. Isso mostra o risco do uso dual dessas tecnologias. Podem ser usadas para o bem, mas também para coisas ilícitas. A Anthropic agiu rápido, baniu os responsáveis, colocou mais filtros, mas o incidente é um alerta. E teve mais coisa? Teve. Outra avaliação de segurança divulgada pelo TechCrunch.com via Manus classificou o modelo Gemini do Google como de alto risco para crianças e adolescentes. Reforça as preocupações nessa área. Diante disso tudo, os próprios laboratórios de IA, eles estão tentando agir internamente para lidar com segurança, com alinhamento sendo fazer a IA agir como a gente quer, né? Sim, a gente vê esforços claros nesse sentido. O TechCrunch.com reportou, por exemplo, que a OpenAI reorganizou a equipe interna que foca no comportamento do modelo. O objetivo específico é reduzir características indesejadas, como submissividade demais ou vieses problemáticos nos modelos. É um trabalho contínuo, imagino. Contínuo e muito complexo, tentar alinhar melhor a IA. Além disso, tem alguns passos ainda tímidos para mais transparência. O TechnologyReview.com, via Manus, noticiou que o Google começou a divulgar dados de consumo de energia dos modelos por prompt. Isso toca na preocupação ambiental. Interessante. E aquela colaboração entre OpenAI e Anthropic? Ah, sim. Outro sinal interessante reportado pelo Engadget.com via Manus. Elas fizeram avaliações de segurança mútuas. Pode indicar uma colaboração, ainda que inicial, entre concorrentes em desafios de segurança que são comuns a todos. O que tudo isso significa, então, estrategicamente, para as empresas que desenvolvem ou usam IA? Significa que elas estão nesse equilíbrio super delicado. Precisam calibrar seus planos de desenvolvimento, seus roadmaps, para atender a essas expectativas crescentes por segurança, ética, conformidade. E isso exige investimento. Exige investimento real em pesquisa de alinhamento, em controles técnicos robustos, atenção à origem dos dados, do conteúdo e uma comunicação muito mais transparente com o público e reguladores. E o desafio é fazer tudo isso No dia a dia. como esses grandes movimentos, regulação fragmentada, corrida por chips, avanços em modelos e a pressão por segurança, como isso está impactando a adoção e a integração da IA na prática? Como a teoria vira realidade no escritório, na fábrica? Olha, a gente vê claramente uma tendência de integração cada vez maior da IA nas ferramentas que as pessoas já usam. Por exemplo, modelos de IA para ajudar na programação. Sim, nos IDS. Exato, incorporados direto nos ambientes de desenvolvimento integrados, IDS. Vimos exemplos como o Codex da OpenAI, que já abriu o caminho, e os novos Grok Code Model da xAI, o CodeStrel da Mistral. E nos navegadores também, Antes focadas em privacidade. como a do DuckDuckGo. Isso, o buscador DuckDuckGo passou a usar modelos da OpenAI, Anthropic e Meta, mas de um jeito que, segundo eles, preserva a privacidade do usuário. O Engadget.com reportou isso.
E a IA também está se expandindo para novas áreas de aplicação, né? Não só nas ferramentas que a gente já usa. Sim, a gente observa essa expansão. O TechCrunch.com, via relatório Mabus, mencionou que a OpenAI estaria desenvolvendo uma plataforma de contratação baseada em IA para competir com o LinkedIn, talvez. Interessante. Mostra a ambição, né? Mostra a ambição de usar a IA para redesenhar processos de negócios inteiros. Ao mesmo tempo, o acesso a algumas ferramentas está sendo mais democratizado. O ChatGPT Projects, por exemplo, foi liberado para quem usa a versão gratuita. O Engadget.com, via Manus, falou sobre isso. Mais gente pode experimentar. E as iniciativas de educação? Sim, não podemos esquecer. Iniciativas governamentais focadas em educação, em letramento em IA, como a da Casa Branca, nos Estados Unidos, também via o Engadget.com e Manus, para preparar a força de trabalho, a população para essa nova era. Quais são as implicações dessa adoção crescente, dessa integração cada vez mais profunda no nosso cotidiano? Uma implicação clara é a mudança para ferramentas de IA mais especializadas, focadas em tarefas concretas. E uma expectativa crescente do usuário de que essas ferramentas se integrem de forma fluida, quase invisível no trabalho dele. Ninguém quer abrir 10 aplicativos. Verdade. O desafio para as empresas que adotam essas tecnologias é duplo. Por um lado, a pressão para adotar logo, para ter ganhos de produtividade. Por outro, a necessidade de validar. Exatamente. É crucial validar a confiabilidade, a precisão, a segurança dessas ferramentas antes de colocar em processos críticos. O relatório Grok, por exemplo, mencionou usuários falando que os modelos esquecem o contexto ou geram informações erradas. Isso exige cautela, validação rigorosa. Então, para as empresas usarem IA de forma eficaz e responsável, não basta só contratar o serviço. Definitivamente não. Precisa investir em teste robusto para avaliar desempenho e segurança no contexto da empresa. Precisa investir pesado em requalificar os funcionários, não só para saber usar, mas para entender as limitações, os riscos. E governança interna. Fundamental ter políticas claras sobre como e onde usar IA, quem supervisiona, como lidar com erros. Por outro lado, um efeito positivo dessa maior disponibilidade é que cria uma base de clientes e funcionários mais familiarizada com a tecnologia. Isso pode até acelerar a transformação digital à medida que a resistência diminui e as pessoas veem o valor prático. Fazendo uma síntese rápida, então, para a gente amarrar. A análise desta semana mostra um cenário de IA marcado por uma tensão fundamental. De um lado, a inovação acelerando, novos modelos, investimentos massivos em infraestrutura. Do outro, um ambiente regulatório global cada vez mais complexo, fragmentado. Estados Unidos, China, Europa com caminhos distintos. Sim. E atravessando tudo isso, um foco crescente, inescapável em segurança, ética, responsabilidade, impulsionado por pressão externa, por incidentes, por riscos que estão surgindo. E a corrida pela computação virou o elemento central nesse jogo. Exatamente. E a conclusão principal disso tudo é a necessidade crítica para as organizações adotarem abordagens estratégicas que sejam, ao mesmo tempo, ágeis para acompanhar a inovação, proativas para antecipar e navegar a regulação, não só reagir, e robustas para gerenciar riscos, garantir conformidade e manter a confiança. É um equilíbrio difícil. Encontrar o equilíbrio certo entre explorar as capacidades da IA e mitigar seus riscos é, sem dúvida, o desafio central para qualquer um nesse ecossistema agora. Não é tarefa simples. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Considerando essa fragmentação regulatória que só cresce e a intensificação da corrida por soberania computacional, cada região querendo garantir seu acesso à infraestrutura de IA. Sim, uma corrida clara. Como ficam as colaborações internacionais? Aquelas que são tão essenciais para a pesquisa em IA, especialmente nas áreas críticas de segurança, ética, alinhamento, áreas que beneficiariam todo mundo. Será que essas colaborações conseguem ser preservadas ou até fortalecidas nesse clima? Ou será que elas vão ser inevitavelmente limitadas, ofuscadas pelas tensões geopolíticas crescentes e pela competição comercial que parecem definir o momento atual da inteligência artificial? Fica aí a reflexão.